Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado aí pela frente, que Deus ele possa ministrar o teu coração neste momento e como sempre que ele abençoe aí ricamente a tua vida, a tua casa, toda a tua família, que ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que está chegando por aqui agora, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e a gente costuma começar sempre com um ponto de reflexão. Será que é uma tarefa fácil e difícil ser verdadeiramente autêntico na nossa sociedade, hein? Por que será que a gente sente essa pressão constante para parecer perfeitos, invencíveis, como se fôssemos feitos de plástico e não de carne e osso? Então hoje eu quero falar com vocês sobre algo que certamente toca o coração de Deus e que deveria tocar o nosso também, que é sobre a honestidade, a autenticidade, a coragem de sermos nós mesmos, sem máscaras, sem filtros, porque nós somos convidados todos os dias, se é que a gente não pode dizer empurrados, né, para uma vida de aparências, não é verdade? As redes sociais, a mídia, até mesmo as nossas comunidades às vezes nos fazem acreditar que a gente precisa ser super-heróis. Nos mostramos fortes o tempo todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos chamados para ser o Superman ou a Mulher Maravilha. Fomos chamados para ser humanos, nós somos imperfeitos, dependentes da graça de Deus. Quer ver um dado real que mostra o quanto a grande maioria das pessoas elas sentem a necessidade ali de mostrar para as outras algo que elas não são. Uma pesquisa feita ali pelo Instituto The Social mostra que 86% dos entrevistados afirmaram ali sentir pressão para poder parecer perfeitos nas redes sociais e 43% dessas pessoas ainda mencionaram sentir essa pressão pelo menos uma vez ao dia. Isso é muita coisa. Um outro relatório também feito pela Cyber Smile, com jovens ali entre de 16 e 24 anos, também destaca ali que 93% das pessoas que responderam à pesquisa sentem pressão para se compararem com outras pessoas em várias áreas das suas vidas ao usarem as redes sociais. E a gente percebe com esses números a pressão pela qual as pessoas elas levam a vida para se parecerem perfeitas nas redes sociais. Então, para a gente pensar, será que esse tipo de comportamento está ligado ali aos números alarmantes nos índices de ansiedade e depressão? Não fica difícil responder essa pergunta, né? E é claro que sim. É o preço que se paga para tentar ser aquilo que a gente não é. Mas o que diz a palavra de Deus sobre isso, hein? Lá no livro de 2 Coríntios, lá nos versículos 9 e 10 do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó: Ele, porém, me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Percebe, meu irmão, o apóstolo Paulo aqui, um gigante da fé, ele não tinha vergonha de admitir suas fraquezas. E ele fala aqui da sua experiência pessoal com um espinho na carne e como Deus ele respondeu à oração dele, quando ele disse que a graça dele era suficiente para ele. Então Paulo ele entendeu que a sua fraqueza não era um obstáculo, mas uma oportunidade para a manifestação do poder de Cristo. E ele entendeu que é justamente nas nossas imperfeições que a graça de Deus ela brilha mais intensamente. E o que dizer do próprio Jesus também? Lá no livro de João, lá no versículo 35 do capítulo 11, nós lemos ali a frase mais curta e talvez uma das mais marcantes da Bíblia, que diz: Jesus chorou. O Filho de Deus ali na sua humanidade, ele não escondeu as suas emoções. Ele demonstrou compaixão, tristeza. Então, quando nós nos escondemos atrás de uma fachada de perfeição, nós estamos negando a obra de Deus nas nossas vidas. Nós estamos dizendo ao mundo que a graça ela não é suficiente, que a gente precisa ser autossuficiente. Mas ouça bem, ser honesto sobre as nossas lutas não é fraqueza, é um sinal de coragem. Admitir que a gente precisa de ajuda não é falha, é sabedoria. Chorar não é vergonha, é ser humano.
Então, quando nós removemos as máscaras, algo maravilhoso acontece na nossa vida. Nós criamos espaço para aquilo que é genuíno e a gente permite que os outros se identifiquem com a gente. E o mais importante de tudo isso é que a gente abre caminho para que a graça de Deus ela flua ali de forma livre na nossa direção e através de nós. Então o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode viver essa autenticidade, hein? Em primeiro lugar, comece sendo honesto com Deus. Ele já conhece o seu coração, então não precisa de fingir na oração. Deus ele conhece o nosso interior, as nossas intenções, tudo aquilo que ninguém sabe sobre a gente de fato. Em segundo lugar, cultive um relacionamento onde você possa ser você mesmo. Encontre irmãos aí de confiança para você compartilhar as tuas lutas. Em terceiro lugar, resista à tentação de comparar a tua vida real aí com a vida editada dos outros nas redes sociais. Nem tudo que a gente vê realmente é aquilo que a gente vê. Em quarto lugar, celebre o progresso, não a perfeição. Lembre-se que todos nós estamos numa jornada de santificação. É Deus trabalhando em nós. Então lembre-se sempre, você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus. Que a gente possa ser um povo que abraça a honestidade, que celebra a autenticidade, que vive na liberdade que Cristo ele nos deu. Que a gente não seja gente plastificada, que nós sejamos gente real, gente de verdade, gente que reflete a glória de Deus justamente na nossa fragilidade. Que Deus ele nos perdoe pelas vezes em que a gente tentou ser algo que a gente não é. Que Ele nos ajude a abraçar a nossa humanidade e a ser gente honesta sobre as nossas lutas e a depender completamente da graça dEle. Que o mundo ele veja em nós não uma perfeição falsa, mas uma autenticidade que aponta para Jesus. Então, para a gente concluir hoje e guardar no coração, sejamos verdadeiros, sejamos autênticos, sejamos nós mesmos, porque é assim, exatamente assim, perfeitos, independentes, que Deus ele nos ama, Ele cuida da gente, Ele vai moldando o nosso coração, a nossa mente, Ele vai transformando tudo aquilo que precisa ser transformado. Então guarda no teu coração, eu espero que produza bons frutos, não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém, compartilhe. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente você, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.